Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu gostaria de refletir sobre um tema que geralmente muitas pessoas me perguntam, né? Professor, como lidar ou como analisar muitas vezes os escândalos que aparecem nas redes sociais, nos meios de comunicação, principalmente, evidentemente, de pessoas famosas e geralmente pessoas, né, do meio acadêmico, do meio religioso, né? Como lidar com esses escândalos de pessoas que, querendo ou não, muitas vezes acabam servindo de referência, de modelo, seja no aspecto religioso ou da vida profissional, ou como, né, pai de família, mãe de família, etc, etc. Essa questão do modelo. Então, como lidar com essas decepções, desilusões, né, que vêm de pessoas que nós não esperávamos? Ora, eu particularmente, quando eu vejo isso, né, e infelizmente isso não é muito raro, toda vez que eu vejo uma pessoa que é um grande estudioso, um grande intelectual, ou um grande profissional numa área, e principalmente um grande líder religioso, né, ou alguém que trabalha com pessoas e com orientação de pessoas, quando eu vejo esses irmãos caindo, em primeiro lugar, eu procuro fazer uma leitura de humildade, sendo muito honesto. Eu procuro olhar aquela pessoa e o que ela está vivendo e refletir no primeiro momento da seguinte maneira, né? Olha, realmente para cair basta estar em pé, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, não tenha um conceito muito elevado de vós mesmos. Então eu aproveito esse momento como oportunidade para refletir sobre a importância da humildade, da simplicidade, de ter um pouquinho de autocrítica em relação a si mesmo, de não ter um excesso de autoconfiança, né? E principalmente não ter uma postura equivocada de orgulho, de soberba, né? De dizer não, isso nunca vai acontecer comigo, isso não me atinge, né? Eu não sou fraco e medíocre igual aquele outro. Não. Eu acho que no primeiro momento, a gente tem que ter a devida humildade e reconhecer que todos nós somos fracos, todos nós temos limitações, todos nós temos as nossas lutas interiores e, portanto, né, temos que ter essa postura, sim, de simplicidade, de humildade e ver que a queda do outro deve nos servir de advertência, deve nos servir realmente de exortação, no sentido de que eu também tenho que me cuidar, eu também tenho que levar mais a sério as coisas, senão eu posso muitas vezes cair nos mesmos erros e também gerar escândalo para os outros, né? E, portanto, nesse primeiro momento, ou seja, procurando, né, ou seja, vendo o erro do outro, o escândalo do outro, procurando desenvolver um pouco essa coisa da humildade, de que eu também tenho que tomar cuidado, que eu também tenho a minha pequenez, as minhas fraquezas, e portanto eu peço a Deus que me livre, né, me livre de ser causa de escândalo para os outros, né, de causa de queda para os outros. E a segunda coisa que eu acho que também é importante, que eu acabo fazendo, né, é procurar analisar e cultivar realmente essa questão da virtude da prudência, né, que às vezes é muito esquecida. Não prudência no sentido apenas de ser uma pessoa precavida e cuidadosa. Também, mas não é só nesse sentido, né? Mas é no aspecto da virtude da prudência que nos ajuda a discernir as coisas, né? De ter clareza, não só sobre os fins que nós almejamos, qual é de fato o nosso fim último, qual é o fim intermediário, às vezes, que a gente está buscando e que vale a pena, mas também quais são os meios mais adequados para atingir aquele determinado fim, né? De não dar um passo maior que a perna. Então, essa coisa de saber tomar decisões, fazer escolhas, discernir nos meios, nesse sentido, a virtude da prudência ela é muito importante. Saber ouvir bons conselhos de pessoas
que realmente são maduras, que são sábias, que realmente te amam e querem, né, a verdade, o bem para você. Então é lógico que quando a gente vê, né, uma pessoa famosa, conhecida, líder de alguma coisa cair, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar um certo tipo de espírito de inveja, de maldade, tomar conta de nós, né? Mas repito, acho que o mais importante é isso, é aproveitar isso como uma oportunidade de desenvolver mais a virtude da humildade, da simplicidade e também a virtude da prudência, né? E ter claro que todos nós, temos fraquezas, temos limitações, temos dificuldades. O problema é que nós muitas vezes não ouvimos a Deus, não ouvimos pessoas sábias, muitas vezes temos confiança excessiva, como eu disse aqui, né? E isso sim pode gerar muitos problemas, né? E aí podemos cair num erro não só do orgulho, mas também da questão da presunção, né? Achar que somos capazes eh, de coisas que nós não somos, né? E principalmente, eu diria, no último ponto, e principalmente no sentido religioso, né? A conversão, ela é um processo. Lógico que eu tenho que dar um primeiro passo e realmente aderir a Deus, aderir a Cristo, mas eu vejo às vezes pessoas que encontraram Deus na sua vida, voltaram para a igreja em 6 meses, em um ano, e já estão querendo dar um monte de testemunho, já estão querendo dar um monte de formação para as pessoas. Me parece que isso é uma atitude muito temerária, principalmente se essa pessoa teve uma história de vida muito acidentada, muito problemática, com um monte de marcas que ficaram na sua alma, na sua personalidade. Então veja, isso não é deixar de confiar na misericórdia de Deus nem na graça de Deus, mas é de fato ser prudente, né? E ter essa clareza que tem coisas que demoram muito para a gente poder reestruturar e reordenar da nossa alma. Então, repito, eu acho muito temerário pessoas que estão voltando para Deus, para a igreja, né, estudando há pouco tempo e já acham que sabem tantas coisas, já acham que tem estrutura e condições de ser mentor de outras pessoas. Isso é muito perigoso, né? E, portanto, não vale a pena. Ou seja, nós precisamos entender que tem momentos na vida que, de fato, nós precisamos nos retirar, silenciar, aprender a observar e ouvir mais do que, de fato, falar. Porque, realmente, quando nós nos expomos, quando a gente eh, começa a dar formações, pregações, orientações, não só nas redes sociais, mas também presencialmente, etc., é natural que você se torne uma pessoa mais visível. E mesmo sem querer, se torne referência para os outros. Então, nós não temos o direito de ser causa de escândalo para ninguém. Mesmo que a gente não queira ser referência para ninguém, a gente acaba se tornando, porque, enfim, acaba aparecendo. Então, de fato, né, tem que ver se há uma estrutura já ali mínima para viver isso, porque do ponto de vista psíquico, né, espiritual, começa a ocorrer de fato muitos atritos, muitos conflitos. E se a pessoa ainda não está preparada, estruturada, né, lógico, repito, muita coisa a gente só vai conseguir fazer realmente com a graça de Deus e permanecer em pé com a graça de Deus. Eu não estou discutindo isso, mas a gente também precisa colaborar com essa graça. A graça supõe a natureza, né? Então, repito, eu acho muito temerário pessoas que estão há pouco tempo, né, voltando para uma vida ordenada, achar que já tem condições, às vezes, de aparecer, né, tanto, etc., né, de fazer tantas coisas e de formar outros. É, talvez precisamos ser mais simples, mais modestos, né, mais discretos e entender realmente o que é possível e o que não é possível em determinados momentos na vida, né? E sempre deixar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, né?
convém que Cristo cresça e que eu diminua sempre, ou seja, mesmo quando a gente aparece, fazer de tudo para não aparecer tanto ou chamar a atenção só para si, mas sim que a gente seja uma mera seta, né, que aponte para aquele que realmente é o sentido da vida. E por isso a gente tem que ter essa também honestidade consigo mesmo. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Se você realmente perceber momentos que fraquezas antigas, pecados antigos, vícios estão reavivando, estão voltando, estão começando, é hora de parar e de pedir ajuda, né? Não deixe a coisa chegar a um ponto que, infelizmente, às vezes não tem mais o que fazer, né? E a pergunta é: até que ponto você vai conseguir carregar, né, essa mancha, essa dificuldade na sua vida, né? E até que ponto é justo, às vezes, também destruir a vida de tantas outras pessoas por causa de uma atitude totalmente inadequada. Mas geralmente são essas reflexões, sendo bem honesto. São essas reflexões que eu faço quando eu vejo isso acontecer e repito, peço a Deus todos os dias que me livre disso e procuro fazer a minha parte, né, e não ter um conceito muito elevado de mim mesmo. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilhe, né? E se não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E, se possível, venha ser meu aluno lá no estúdio, né? Tem vários cursos que estão sendo ofertados. Tem um link abaixo aí do vídeo para você conhecer lá a minha proposta. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.